Ora, joga a lousa. Nestor, qual seria a terceira característica que você pretende frisar? Inquérito como um procedimento sigiloso. E na sigilosidade, eu vou formular um conceito com o seguinte parâmetro. O delegado, você delegado ou delegada, é o gestor do sigilo do inquérito, à luz da pretensão da eficiência. Então a publicidade ampla está afastada. O inquérito é sigiloso e o sigilo anda conjugado com a eficiência da investigação. E o delegado é o gestor do sigilo. Então o que se deseja aqui, com a ideia do sigilo, joga a lousa, é a pretensão de eficiência, cabendo a você, delegado, velar pelo sigilo. O delegado é o tutor do sigilo, à luz da exegese do artigo 20 do CPP. Tudo bem. Mas um ponto marcante e com atenção redobrada. Vê se faz sentido. Ora, o sigilo também precisa ser visto à luz do princípio da presunção de inocência. E diante dessa realidade, um primeiro tópico de extrema importância. Informações do inquérito não serão conjugadas na certidão de antecedentes criminais. Como o investigado é presumivelmente inocente, esta prenotação não é admitida, pode parecer intuitivo, mas a matéria é regulada no parágrafo único do artigo 20 do CPP. Então, com isso, joga a lousa. Analisando o sigilo, olha a minha primeira observação. Analisando o sigilo à luz da presunção de inocência, o tópico que é importantíssimo é o parágrafo único do artigo 20 do CPP. Informações do inquérito não são apontadas na certidão de antecedentes criminais. É o elemento decisivo. Só que, dentro do sigilo, um outro tópico é ainda mais marcante. De que maneira? Joga a lousa. Questão frequente no concurso para delegado. Olha a minha segunda observação. Prerrogativa do advogado. Ora, o advogado, em que pese o inquérito ser sigiloso, ele tem direito de acessar os autos da investigação, tendo contato com aquilo que já foi produzido, está documentado e integra os autos do inquérito. Então, o direito do advogado é o que eu costumo rotular de retrospectivo. Não há aqui uma pretensão de prospecção. O advogado não tem direito de ter contato com diligências em andamento ou futuras, senão a pretensão de eficiência seria esvaziada. Agora, o que já foi produzido, está documentado e integra os autos, o advogado vai ter acesso. O advogado pode tomar apontamentos e copiar os autos. Agora, se eventualmente ocorrer boicote, haverá responsabilidade criminal. E o advogado pode provocar o juiz para que conceda o acesso aos autos. Essa matéria é regulada lá no inciso 14 do artigo 7º do Estatuto da OAB e também é objeto de súmula vinculante, a súmula vinculante 14. Então, falar da prerrogativa do advogado me permite conjugar os dois diplomas. Joga a lousa. Eu sinalizo com o artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da OAB, e também com a súmula vinculante número 14. Tá claro? Então essa ideia de sigilação absoluta, ela caiu por terra com a súmula vinculante 14 e com a reforma ao Estatuto da Ordem. Agora eu vou avançar ainda com a pretensão de identificar uma característica que talvez seja mais pedestre. Joga a lousa.
Nestor, qual seria a próxima característica do inquérito policial que eu vou destacar para você? Ora, o inquérito, ele é um procedimento escrito. O que vai preponderar no inquérito é a forma documental. Agora, os atos produzidos oralmente, eles serão reduzidos a termo. Todavia, delegado e delegada, as novas ferramentas tecnológicas podem ser empregadas na documentação da investigação, notadamente captação de som e imagem. Vai ouvir a vítima? Grava. Vai ouvir o suspeito? Grava. Celebrar a cariação? Grava. Ora, o inquérito continua como um procedimento escrito, mas as novas ferramentas tecnológicas apoiam a documentação. E para conferir autenticidade aos autos, você, delegado ou delegada, vai rubricar, vai subscrever todas as laudas. Tá claro? Tudo bem? Então, joga a lousa. Quando nós falamos em procedimento escrito, a referência está no artigo 9º do Código de Processo Penal, lembrando que as novas ferramentas tecnológicas podem ser empregadas para apoiar na documentação. Eu avanço e passo a destacar uma próxima característica intimamente ligada à correlação conceitual. Joga a lousa. Como próxima característica do inquérito, eu vou destacá-lo como um procedimento temporário. Ora, o inquérito ele é dosado temporalmente e o pacote anticrime ele alterou a concepção prazal. Ora, de que maneira? Primeiro me permita analisar, joga a lousa, eu formulo a nossa observação 1, o prazo do delegado estadual. Porque o prazo do delegado estadual ele vai ser bifurcado. De que maneira? Joga a lousa. Eu enxergo, num primeiro momento, a figura do investigado preso. Se o investigado está preso, nós temos 10 dias para concluir o inquérito. Mas os 10 dias, na concepção original do Código, eram improrrogáveis. 10 dias e nada mais. O que o pacote anticrime fez? Estabeleceu prorrogação. 10 dias prorrogáveis por até mais 15 dias. Desde que o delegado represente pela prorrogação, cabendo ao juiz das garantias deliberar, e o juiz decide ouvindo previamente o MP. Só que olha o detalhe, esta previsão está suspensa, porque esse contexto da prorrogação do prazo, quando o suspeito está preso, inerente à atuação do delegado estadual, está lá dentro do contexto das atribuições do juiz das garantias. E a matéria está suspensa. Mas, Nestor, podem cobrar? Basta saber perguntar. Então, aqui eu tenho, joga a lousa, o prazo de 10 dias com prorrogação por até mais 15 dias. E a matéria, ela estaria correlacionada, veja, no artigo 10, combinado com o artigo 3º B de bola, inciso 8 e parágrafo 2º, ambos do CPP. Ora, há quem defenda, como Rogério Sanches, que o prazo do delegado estadual, quando o investigado está preso, deve ser equiparado ao prazo do delegado federal, ou seja, 15 mais 15. Mas não é o que está dito no Código de Processo Penal. Então, o artigo 10 aponta inicialmente 10 dias, e aí, quando você correlaciona com o artigo 3º B de bola, com prorrogação por até mais 15. É assim que está na literalidade do Código. Agora, Nestor, joga a lousa. E quando o investigado está solto? Se o investigado está solto, aí o prazo é de 30 dias. Com prorrogação, sim, mas a lei não limita o número de prorrogações, nem estabelece o tempo da prorrogação. Então, 30 prorrogáveis, pelo tempo e pelas vezes
que se fizerem necessários. Quanto ao investigado preso, atenção apenas que a previsão de prorrogação ela está suspensa. Tudo bem? Porque o artigo 3º-B de bola está congelado por deliberação do STF. Mas, se forem estratégicos, podem perguntar. Mas permita ainda, aqui, na concepção prazal, joga-lousa, inaugurar o prazo inerente ao comportamento do delegado federal. E quanto ao delegado federal? Ora, primeiro, a situação do investigado preso. O delegado federal tem 15 dias prorrogáveis por mais 15 dias. Sempre que eu falo em prorrogação, deliberação do juiz, ouvindo previamente o MP, com provocação formulada pelo delegado. Agora, joga-lousa, já quando o investigado está solto, a realidade do delegado federal é a mesma do delegado estadual. Então, se o suspeito está solto, o delegado federal tem o mesmo prazo do delegado estadual. Leia-se 30 dias prorrogáveis, pelo tempo e pelas vezes que se fizerem necessários. Tá claro? Tudo bem? Aí está o contexto da temporariedade. Eu vou me permitir avançar e quero destacar ainda duas características que são muito marcantes em qualquer concurso para delegado, mas eu quero fazer um grito de alerta para que você não venha confundi-las. Então vou mudar um pouco a estratégia. Ao invés de apresentar a terminologia e desenvolver o conceito, eu gostaria primeiro de celebrar com você uma provocação. Se você, delegado ou delegada, instaurou o inquérito, existe algum motivo legal que você possa arquivar a investigação? O delegado pode arquivar a investigação porque o crime prescreveu? O delegado pode arquivar a investigação ao detectar que o fato inexistiu? Ou diante de uma patente atipicidade da conduta? Ora, nós temos aqui uma regra peremptória. O delegado nunca poderá arquivar o inquérito. Não há fundamento legal para que o delegado arquive o inquérito. Então, o recado dado pelo Código é: toda investigação iniciada deve ser concluída e remetida à autoridade competente. Com essa realidade, que é peremptória, não encontra sobressaltos, joga-lousa, eu posso construir a próxima característica do inquérito exatamente, e você destaca, como um procedimento indisponível. Indisponível. Em última análise, o delegado nunca poderá arquivar o inquérito. É o que eu extraio da exegese do artigo 17 do CPP. E nessa interpretação do artigo 17, já que o inquérito é indisponível, ora, considerando a figura do delegado, joga-lousa, eu poderia aqui formular uma conclusão. E qual é a conclusão? Ora, toda investigação iniciada deve ser concluída e encaminhada à autoridade competente. Tudo bem? Eis o cenário, eis a referência, e essa característica não tolera exceção. Ela não contempla mitigação. Eu avanço e vou destacar a última característica dentro do nosso contexto da análise do inquérito. Joga-lousa. Nestor, qual é a próxima característica que você pretende apontar? Ora, me permita de novo lhe fazer uma provocação. A deflagração do processo criminal depende da prévia instauração de inquérito? Será que existiria uma dependência entre eles? O processo pressupõe a instauração de inquérito? Eu sei que o inquérito é importante, mas ele não ganhou o pedestal de elemento necessário para que num futuro próximo o processo seja deflagrado. Diante dessa realidade, joga-lousa, como sétima característica, o inquérito ele é um procedimento dispensável. Ora, em última análise,
eu posso afirmar que o início do processo independe do inquérito. Então, o promotor precisa de lastro indiciário. O membro do Ministério Público depende de justa causa para o ajuizamento da ação. E a justa causa pode ser obtida do inquérito policial ou pode ser obtida de qualquer outra fonte de informação idônea. O inquérito é mais um. Agora, nós temos doutrina no Brasil, inclusive inspirando o edital da prova de delegado do Paraná. Por todos eu cito o Henrique Hoffmann, dizendo o seguinte: Henrique, ele é delegado no estado do Paraná. O Henrique defende o seguinte: é incomum, é infrequente, é raro que um processo criminal seja deflagrado sem a prévia elaboração de inquérito policial. Ora, como usualmente temos inquérito policial, melhor seria falarmos em indispensabilidade do inquérito. A posição do Henrique é minoritária, inclusive quando você confronta com os tribunais superiores. O entendimento corredio é de que o inquérito é dispensável, mas nós temos essa corrente minoritária, inclusive o tópico foi lembrado no edital da prova de delegado do Paraná. Portanto, joga lousa, eu formulo uma observação típica para uma prova dissertativa para constatar que a doutrina minoritária defende que o inquérito é um procedimento indispensável. Indispensável. Pela remota possibilidade de deflagração de processo sem inquérito. É realmente incomum. Usualmente temos inquérito, mas não há de se falar nessa dependência patológica entre eles. Tudo bem? Com isso eu avanço e eu pretendo destacar para você um próximo tópico dentro do nosso enredo que eu vou reputar essencial. De que maneira? Joga lousa. Ora, eu quero celebrar com você, vai ser o meu item 3, o desdobramento do procedimento do inquérito. E quanto ao desdobramento do procedimento do inquérito, imaginemos que você, delegado ou delegada, concluiu o inquérito com o correspondente relatório. Então eu quero lançar você no seguinte cenário jurídico, lhe colocando como verdadeiro espectador. Joga lousa. Nós teríamos então os autos do inquérito com relatório. Tudo bem. A partir do momento que você, delegado, concluiu o inquérito, elaborou o relatório, destacando de maneira minudente tudo o que foi feito e, eventualmente, também apontando o que se deixou de fazer por algum motivo relevante, nós teremos a remessa para quem? Para o juiz. Quem será esse juiz? O juiz das garantias. O delegado remeterá o inquérito ao juiz das garantias. Por isso, joga lousa. Ora, no desdobramento, como segundo passo do nosso procedimento, eu tenho a remessa ao juiz das garantias. Mas, Nestor, o juiz das garantias ainda não nasceu. Tudo bem. Então vamos remeter ao magistrado, que hoje não tem o rótulo de magistrado das garantias. E caberá ao juiz, olha a organização procedimental, joga lousa, caberá ao magistrado abrir vistas ao MP. Então, quando o magistrado abre vistas ao membro do Ministério Público, eu chego num dos momentos mais importantes do nosso diálogo, porque o membro do MP, diante do inquérito, ele tem algumas alternativas que eu pretendo evidenciar. Então, joga lousa, ainda no destaque do procedimento,
Ora, qual seria o próximo passo do desdobramento? O MP terá as seguintes alternativas. Vê se faz sentido. E eu vou destacar agora, com cuidado, a primeira alternativa. É possível que o membro do Ministério Público, analisando o inquérito, entenda que existem indícios de autoria da materialidade e das circunstâncias da infração. O inquérito foi exitoso. O inquérito cumpriu o seu objetivo. Então, caberá ao membro do MP oferecer a denúncia ou propor o acordo de não persecução penal. Se o crime tem pena mínima inferior a 4 anos, não foi praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa e está fora do âmbito de incidência da Lei Maria da Penha. Então, o acordo de não persecução penal, este acordo penal, ora, se ele for aceito pelo suposto autor do crime, que vai confessar o fato de maneira circunstanciada, mas assistido por advogado, o acordo é homologado pelo juiz. E adimplidas todas as obrigações, extingue-se a punibilidade. Então, como primeira alternativa do promotor, ora, diante do lastro indiciário, ora, o ajuizamento da ação por meio da proposta da denúncia ou a oferta do acordo de não persecução penal. Então, promotor, adote providências penais. Essa é a regra geral. Por isso, joga lousa, eu destaco como primeira alternativa, diante do lastro indiciário, caberá a oferta da denúncia, e aqui no artigo 24 do CPP, ou a proposta do acordo de não persecução penal, o ANPP, o acordo de não persecução penal, à luz do artigo 28A de água do CPP. Tudo bem? Essa é a primeira alternativa conferida ao membro do MP. Só que numa análise do inquérito, as outras alternativas são muito mais impactantes. Por quê? Joga lousa. Me permita destacar agora a segunda alternativa. E eu vou negar os elementos da primeira. Reflete comigo, delegado ou delegada. O membro do MP, analisando os autos do inquérito, pode entender que não há lastro indiciário suficiente. É um inquérito raquítico, superficial, desnutrido, inconcludente. Não temos lastro indiciário para a adoção de providências penais. Todavia, o promotor tem esperança. Esperança de que o lastro indiciário seja rapidamente colhido. Imagine que você, delegado, deixou consignado no relatório que deixou de ouvir uma testemunha que presenciou o crime porque ela estava viajando até o momento da conclusão da investigação. Não há lastro indiciário suficiente, mas existe esperança de que o lastro seja imediatamente obtido. Caberá então ao membro do MP requisitar novas diligências. Mas olha o detalhe, e olha a força das palavras. Requisitar novas diligências consideradas imprescindíveis, vitais ao início do processo. Então, nas provas de delegado, por favor, a requisição de novas diligências não é por mera conveniência. Se o seu examinador usar a expressão mera conveniência, a questão vai estar falsa. O Ministério Público vai requisitar novas diligências consideradas imprescindíveis. Olha a carga axiológica. Imprescindíveis ao início do processo. Tudo bem? Então, joga lousa. Ora, como segunda alternativa, teríamos o que, Nestor? A requisição de novas diligências consideradas imprescindíveis, grifa isso, destaca, negrita, consideradas imprescindíveis ao início do processo. Tá claro? Tudo bem? Essa seria a segunda alternativa. Agora, onde é que o pacote anticrime mais impactou? Esse é o elemento de destaque. Joga lousa. Eu vou destacar para você
a terceira alternativa. De que maneira? É possível, analisando o inquérito, que o promotor entenda que não há crime a apurar. Então agora até a esperança morreu. E diante da ausência de credibilidade para a deflagração de uma persecução penal em juízo, caberá o que, Nestor? Joga lousa. Caberá o arquivamento da investigação. Só que o arquivamento da investigação, ele sofreu um revés significativo. Porque qual é a proposta do pacote anticrime na atual redação do caput do artigo 28? O promotor arquiva, ele ordena o arquivamento. E o promotor vai comunicar o arquivamento por ele ordenado ao delegado, ao investigado e à vítima. E aí, Nestor, o promotor submete o arquivamento por ele ordenado à homologação por uma instância de revisão, que será definida de acordo com a realidade de cada estado. Ora, temos aqui dialogado nos bastidores que provavelmente a instância de revisão será o próprio Procurador-Geral do MP. Mas ainda é uma dúvida. De todo modo, o promotor arquiva e submete o arquivamento por ele ordenado à homologação por uma instância revisional. E a vítima, se ela estiver indignada com o arquivamento, a partir do momento que ela é comunicada pelo delegado, melhor, que ela é comunicada pelo promotor, ela terá 30 dias para se insurgir, para provocar a instância de revisão. Então, esse é o novo cenário. Esse é o novo oxigênio. Só que essa predisposição do caput do artigo 28 está suspensa. Vale dizer, arquivamento dentro do MP, com o promotor comunicando ao delegado, à vítima e ao suspeito. Beleza. Então, Nestor, como é que o arquivamento está ocorrendo hoje? Como era desde o nascimento do Código. O promotor requer ao juiz. Se o juiz concordar, o juiz homologa. Então, o arquivamento continua sendo um ato complexo. E se o juiz discordar, ele remete os autos ao Procurador-Geral do MP. O juiz remete. E o Procurador-Geral, diante dos autos remetidos, ele poderá oferecer a denúncia, ele poderá designar outro promotor para denunciar, ou o Procurador-Geral poderá insistir no arquivamento, restando ao juiz homologar. Com isso, joga lousa, nesta ideia do arquivamento, eu posso destacar o seguinte, hein? Cuidado. Inovação. Qual é a inovação? O caput do artigo 28 do CPP estabelece que cabe ao promotor arquivar, submetendo o ato à homologação por uma instância de revisão. É assim que funciona. Beleza. E o promotor, detalhe importantíssimo, comunica você, delegado ou delegada, comunica o investigado e comunica a vítima. É isso que se deseja. Só que esta previsão, joga lousa, ela está suspensa. Então o caput está suspenso. Portanto, como é que o procedimento continua? O procedimento continua da seguinte maneira: o promotor requer o arquivamento ao juiz. Se o juiz concordar, o juiz homologa. Então, atualmente, quem é que arquiva o inquérito? O juiz, pressupondo o requerimento do MP. Agora, Nestor, joga lousa. E se o juiz discordar? Se o juiz discordar,
aí ele remeterá os autos ao procurador-geral do MP. Ele remete os autos ao procurador-geral do MP. E nesse item é importante o seguinte: o procurador-geral poderá... O que é que o procurador-geral está autorizado a fazer? Oferecer a denúncia, ele mesmo, designar outro membro do MP para denunciar, ou o procurador-geral poderá insistir no arquivamento. E se o procurador-geral insistir no arquivamento, resta ao juiz homologar. Prevalece o entendimento no Brasil que o membro designado pelo procurador-geral tem que oferecer a denúncia. Porque ele atua por delegação do procurador-geral. Ele é a longa-manos do procurador-geral. Ele é a ponta de lança. Tudo bem? Tá claro? Então, com isso, reservei os tópicos de atenção redobrada para o nosso concurso para delegado. Agradeço imensamente a atenção de vocês. Teremos aqui uma sequência de encontros importantes e uma preleção de temas que servirão como verdadeiras apostas para aquilo que vem sendo explorado na prova de delegado. Bacana? Aguardo você no nosso próximo encontro. Qualquer dúvida, manda lá no direct do Instagram. Um grande abraço, até mais.